Olá pessoal, eu sou o promotor de justiça Lélio Braga Calhau, autor do livro Bullying, o que você precisa saber, quarta edição, Belo Horizonte, editora Rodapé 2018. Hoje eu quero repercutir com vocês aqui uma matéria muito interessante que saiu hoje no portal do Estado de Minas, que trata do cyberbullying. Aqui fala o seguinte: casos de cyberbullying em Minas Gerais subiram 11% em 2017. Essa matéria ela traz um dado muito interessante falando o seguinte: em Minas Gerais, por exemplo, os registros desse crime cresceram 11%, passando de 4.939 casos em 2016 para 5.480 em 2017. Essa matéria é uma matéria, eu sugiro que vocês procurem na internet, está muito interessante, e ela comenta alguns problemas do cyberbullying que eu quero passar para vocês aqui. A primeira coisa que ela faz, que ela centra, é a questão da responsabilidade dos pais, gente. Às vezes você vê que os adolescentes, por exemplo, eles publicam coisas absurdas na internet, publicam calúnias às vezes, publicam difamações, publicam ataques na internet e esses ataques configuram infrações contra a honra de outras pessoas. E se for até 18 anos, atos infracionais, que são punidos, e acima de 18 anos, crimes. Então, se uma pessoa acima de 18 anos praticar essas postagens caluniosas, esses ataques contra a honra pela internet, esses atos de cyberbullying, será crime se tiver mais de 18 anos. Mas se não tiver 18 anos, haverá responsabilização sim. Aliás, haverá várias responsabilizações. A primeira é o seguinte, que ele pode ser processado na vara da infância e juventude, se ele tiver mais de 12 anos, por um ato infracional a crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ameaça, perturbação de sossego. Há uma série de crimes e contravenções penais que podem ser enquadradas nisso. Então, essa história de falar que não vai acontecer nada, isso está totalmente fora da realidade. Além disso, tem um outro problema grave que tem que ser enfrentado e não pode ser esquecido, que é o seguinte: o Código Civil determina que os pais são responsáveis por todos os atos praticados pelos filhos menores que estão sob sua guarda e responsabilidade. Então, o que acontece? Artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Então, não adianta depois que o problema estourar na internet aí e surgir um processo judicial, um pedido de indenização por dano moral, por 10 mil, 20 mil, 30 mil, e o pai depois alegar que não sabia. Eu não sei o que meu filho, eu não tenho como eu controlar meu filho. Olha, a lei é muito clara. O pai é responsável pelos atos praticados pelos filhos menores que estão sob sua guarda e responsabilidade. Não tem como o pai se esquivar disso. Então, o que está acontecendo? Alguns pais não tomam providência nenhuma, não acompanham o que os filhos estão fazendo. Acontecem essas postagens abusivas, acontecem práticas reiteradas de cyberbullying na internet, o filho é identificado, aquilo vira um processo judicial. E o que está acontecendo? Já tem várias pessoas condenadas, inclusive em segunda instância, em casos de cyberbullying, onde os pais são obrigados a pagar indenizações por danos morais para as vítimas de cyberbullying. Então, a responsabilidade da família, ela é patente, não tem como os pais agora se omitirem nisso aí. E agora, cada vez mais, esses casos estão indo para a justiça e as pessoas estão sofrendo condenações por danos morais. Então, é muito importante que você oriente seu filho adolescente que não deve postar nada atacando ninguém, que deve manter uma postura responsável na internet, uma postura cautelosa, porque muitas vezes esses ataques parecem que são brincadeirinhas, mas quando eles vêm à tona e isso vira um processo judicial, causa um grande problema para a família, para os pais, e pode causar um grande prejuízo para o patrimônio daquela família ali, com a condenação por danos morais de um pai, dos pais nesses casos. E gente, tem muita condenação na internet de pais envolvendo isso aqui. Tem condenação, inclusive, na época do Orkut. Então, para tomar muito cuidado, tem que orientar o filho. Os adolescentes têm muito a sensação uma falsa sensação de anonimato, que eles não vão ser encontrados, que a internet deixa rastro, sim. Uns mais fáceis e outros menos fáceis. E aí o que acontece? Quando a pessoa é localizada, é uma dor, é um sentimento de frustração, além de poder causar um grande prejuízo para aquela família. Então, tomem cuidado com isso, orientem. Quem tem filho adolescente tem que orientar a não adotar essas posturas negativas na internet. Ter uma postura cautelosa, tem uma cartilha de navegação segura do Ministério Público de Minas Gerais, procura ela na internet, no Google, que é fácil de achar, orienta seu filho a ler e
Há outras cartilhas boas também, mas o principal é isso, tenha cautela ao postar qualquer coisa na internet. E outra coisa, oriente seu filho a nunca compartilhar nada ofensivo de ninguém, porque isso pode ser entendido aí como também uma autoria de um cyberbullying que pode configurar um crime contra a honra, uma calúnia. E então a calúnia é o seguinte: o Código Penal fala, quem propaga uma calúnia sabendo que a pessoa é inocente, pratica o mesmo crime da pessoa que inventou a calúnia. Então, esse negócio de compartilhar essas coisas, oriente seu filho a não compartilhar nada negativo contra ninguém. Nós temos que ter uma postura cautelosa na internet e orientar os adolescentes a manter essa conduta também, de uma forma cuidadosa, para evitar responsabilidades tanto deles, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e também repercussão civil para a família, o que é muito ruim, tá bom? Um abraço para vocês. Se você gostou do assunto, não deixe de ler o meu livro, Bullying que você precisa saber, 4ª edição, editora Rodapé, Belo Horizonte, 2018. Um abraço.